Irmãos, como todos já sabem, eu e a Gabi estamos esperando uma filha. E estar esperando uma criança me fez refletir muito durante esses meses, esses últimos 5 ou 6 meses que eu já sei sobre a gravidez, me fez refletir muito sobre ser pai, sobre a paternidade, sobre estar diante de uma criança e se colocar diante dela, e os desafios que isso me trará, os desafios que isso trará para a Gabriela, todos os problemas que surgem junto com o filho, todas as dificuldades que surgem junto com nascer uma nova vida, as responsabilidades que isso tem. As pessoas falam muito para a gente, né? Vocês não vão mais conseguir dormir direito, aproveita e dorme. Dorme o que vocês conseguirem, porque a partir de agora vai ficar um bom tempinho sem conseguir dormir bem. As pessoas falam, comam juntos, aproveitam para comer junto, porque daqui a pouco, depois que nascer, é um segurando o bebê para o outro comer. E depois troca e nunca mais, mas por alguns anos, talvez, vocês não consigam mais almoçar juntos. Outros falam até para você aproveitar para se vestir com calma. Escolhe a roupa com calma, aproveita, porque a partir de agora isso vai ser um desafio para vocês. Até mesmo sair de casa. Vocês podem sair ao horário que quiser, voltar ao horário que quiser. Vocês são independentes, agora vocês vão ter um ser dependente de vocês. Vocês vão ter alguém que depende completamente de vocês. E a vida dessa criança está na mão de vocês. E vocês agora não vão poder sair e voltar ao horário que quiser, porque agora não é vocês que mandam na casa de vocês, é a criança que vai mandar em vocês. Porque se ela começar a chorar que quer dormir, vocês vão ter que ir embora para ela dormir. Se ela chorar que quer comer, vocês vão ter que dar o que comer para ela. E alguns dos outros desafios, das outras dificuldades, eu tenho certeza que a gente só vai ver na prática. Porque cada filho é um filho, cada criança é uma criança. Mas além disso, as pessoas também nos falam que tudo isso vale muito a pena. Que quando você vê o sorriso da criança olhando para você, a alegria dela em poder estar sendo cuidado por você, a retribuição, aquele dizer eu te amo, quando ela fala pela primeira vez, faz todos os desafios, todas as dificuldades valerem a pena. É claro que eu não sei exatamente o que é isso, eu não sei quais são os desafios ainda, eu não sei quais são as dificuldades completamente, eu não vivi isso ainda, eu não sei qual é o tamanho da alegria de poder pegar um filho a primeira vez no colo, eu não sei o que é isso. Alguns irmãos que estão aqui também não sabem, outros sabem muito bem que tem mais de um filho. Mas o que eu sei é que isso vai exigir de mim e dela completamente. Que vai exigir a nossa vida de uma forma completa, se entregar pelos nossos filhos. A gente não consegue entregar apenas a sobra, apenas uma parte, apenas aquilo que está faltando do nosso tempo para os nossos filhos. Não existe isso, não existe pai que entrega apenas o tempo que está sobrando para os filhos, até porque a gente sabe, no mundo de hoje ninguém tem tempo sobrando. A gente precisa encontrar tempo, precisa encontrar maneiras, tudo a gente vai fazer e vai se entregar completamente pela vida daquela criança. E por que eu estou falando tudo isso? Porque existe um pai que ele também entrega tudo completamente para nós. Hoje a gente aqui, eu e a Gabriela, a gente começa a pesquisar sobre formas, por exemplo, de educar, de tratar o nosso filho. E existem várias teorias. Existem gente que diz que tem que ser duro, que tem que ser bravo e que tem que... Falou, respondeu, já bate pronto na hora. Outros já dizem que tem que ser uma educação mais positiva. Outros dizem que tem que educar para as crianças serem autônomas o mais rápido possível. Outros dizem, não, se ela chorar, pega no colo porque passa muito rápido. Cada pessoa fala uma coisa. E eu não estou aqui, eu não tenho nem autoridade para falar o que é melhor. Mas eu quero falar sobre Deus. Sobre esse Pai, esse Senhor, esse Pai verdadeiro que sabe como nos educar. Que sabe o que falar, como falar e quando falar para nós. Que sabe a melhor forma de nos educar, de nos instruir e de nos encaminhar na vida. Se nós temos que nos dedicar, eu e ela nos dedicar por essa nova vida, Ele demonstrou a dedicação maior do que todos nós aqui, do que qualquer um pai ou qualquer uma mãe aqui, por cada um de nós. E é sobre esse amor, é sobre esse Senhor que eu quero falar hoje com os irmãos. Sobre como sermos pais e também e principalmente
como nós devemos ser filhos do nosso Senhor. Convidar os irmãos a mais uma vez se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 14 em diante. Romanos 8, do 14 ao 17, que nos diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos orar? Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Mais uma vez queremos estar aqui para louvar, agradecer e engrandecer ao Teu santo nome, Jesus. Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o Filho que se entregou por nós, por amor a um Pai, a um Deus Pai tão grandioso, que dá a vida, que nos mostra o que é a vida, a verdadeira vida em Ti, Senhor. Por isso, Pai, pedimos que Tu esteja agindo na vida de cada um de nós, que o Senhor esteja nos instruindo por meio da Tua palavra nesse momento, que só o Senhor esteja falando através de mim, e não eu, não a minha carne, não o meu espírito, mas o Espírito que vem de Ti, meu Pai, e que esse Espírito também esteja agindo no coração de cada um dos irmãos que aqui está hoje, em um nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem se sentar. Quando nós lemos o livro de Romanos, em especial aqui no capítulo 8, Paulo está falando à igreja de Romanos sobre o que é viver no Espírito. Sobre o que nós temos em nós, que é a carne, que luta, que busca crescer a cada dia mais dentro de nós, e o que é o Espírito, que é aquilo que Deus espera que cresça realmente dentro de nós. E existe uma luta entre essa carne e esse Espírito que crescem a cada dia mais e mais. E ambos estão lutando, e como gladiadores estão se degladiando dentro do nosso corpo, eles lutam e buscam dominar o nosso corpo por inteiro. Porém, a palavra de Deus fala aqui em Romanos 8 que o Espírito de Deus deve crescer mais e mais dentro de nós a cada dia. Assim como uma árvore cresce e a cada dia mais você vai vendo mais folhas e mais galhos e mais frutos, o Espírito do Senhor tem que crescer dentro de nós e florescer, e ter folhas, e ter galhos, e ter frutos, e ser visível dentro de nós a ação dele na nossa vida. E a partir do momento em que ele cresce, a carne diminui, porque não tem espaço no nosso corpo para dois espíritos. O Espírito de Deus precisa crescer para que o espírito de homem, Mateus, o Mateus que nasceu um dia no meio do pecado, ele possa ir morrendo. E Romanos 8 vem falando sobre isso, sobre como nós devemos viver agora, não para uma lei do homem, mas para uma lei de Deus. Não para a lei que nós nascemos naturalmente, filhos de Adão, mas agora filhos de Deus, filhos do Espírito do Senhor. E a grandiosidade desse texto que nós estamos lendo, que nos fala, é que Deus, Ele é por nós, e Ele se mostrou ser por nós dia após dia, a ponto de nos chamar de filhos, a ponto de nós podermos nos comunicarmos com Ele como Pai. E Ele é nosso guia, e Ele nos orienta em tudo. E hoje eu queria fazer com os irmãos uma leitura bastante expositiva da Bíblia, onde a gente vai lendo versículo a versículo e vai vendo ponto a ponto, aquilo que a palavra de Deus está falando para nós. Por isso eu vou dizer para os irmãos, deixem o texto aberto, a gente vai ler em outros versículos também, mas deixem o fitilho da Bíblia já anotado aqui em Romanos 8, porque a gente vai voltar bastante para esse texto. E começando pelo verso 14, ele diz assim: Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse texto, ele já começa de uma forma bastante impactante para mim. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E agora a gente vai fazer o exercício contrário. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
aquilo que nos marca como filhos, aquilo que nos faz dizermos eu sou filho de Deus, é sermos guiados pelo Espírito de Deus. Nós só somos filhos quando somos guiados pelo seu Espírito. Se nós agimos segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, que é aquilo que nós queremos fazer, é aquilo que grita dentro de nós de uma forma mais natural. Mas quando nós nos deleitamos como filhos, nós somos guiados não mais por nós, mas pelo Espírito de Deus. Isso significa que todas as nossas decisões, todas as nossas vontades, tudo que nós fazemos, vai ser a cada dia mais guiados pelo Espírito do Senhor. E o que isso significa? Significa que se eu for comprar um pão, eu vou saber escolher qual pão eu vou escolher? O Espírito de Deus vai estar me guiando nisso? Será que o Espírito de Deus vai estar me guiando se eu vou colocar uma roupa azul ou branca? Eu acredito, sinceramente, que não é sobre isso que Paulo está falando aos romanos. Paulo está falando aos romanos sobre tudo o que nós falamos, que está falando no capítulo 8, que o Espírito de Deus vai nos guiar a fugir da carne e tomar decisões segundo a vontade de Deus. Às vezes a gente tem dúvidas. Como será que eu tomo uma decisão segundo a vontade do Senhor? O que será que eu faço para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus? E muitas vezes isso paira no nosso coração. O que eu faço? Será que eu escolho um emprego? Será que eu escolho outro? Será que eu vou para uma cidade? Será que eu vou para outra? E essa é uma decisão que eu acho que todos, muitas vezes, vão ter que tomar decisões difíceis. Qual esposa eu vou escolher? Qual esposa eu vou escolher? Eu tenho filhos ou eu não tenho mais filhos? Eu caso ou eu não caso? O que o Senhor quer de mim? E muitas vezes, nós não sabemos o que fazer. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus vai guiar todos os seus filhos nas decisões que nós vamos tomar. Isso significa nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Pai, faça a sua vontade na minha vida. Eu sou teu filho. Eu quero agir como um filho verdadeiro que confia em seu pai. Eu quero agir como um filho que acredita no seu pai e que sabe que o seu pai já viveu mais do que você. E que seu pai vai saber te aconselhar e vai saber te guiar da melhor forma. A gente fala muitas vezes, os pais podem errar. Os pais muitas vezes vão corrigir seus filhos e erram na correção. Isso é natural porque nós somos humanos, mas o nosso Deus, Ele não falha. E quando nós nos colocamos diante dEle, Ele nos ensina, Ele nos guia e nos orienta, não para que necessariamente seja a melhor decisão para a nossa vida, mas para que seja a melhor decisão para que a palavra dele seja feita, para que a vontade dele seja realizada na nossa vida. E eu disse, não seja a melhor decisão, porque muitas vezes não vai ser o mais confortável para nós. Muitas vezes não vai ser o que a gente vai ganhar o maior salário. Porque muitas vezes a gente vai escolher entre 2 empregos e a gente pensa, aquilo que vai me dar mais dinheiro, então é da vontade de Deus? Mas nem sempre. Porque muitas vezes Deus não vai se agradar daquilo que nós estamos fazendo se aquilo não for da vontade dele. E então nós devemos nos colocar diante dele e saber que ele vai nos guiar rumo a um lar celestial, nos direcionando com moral e com ética, nos direcionando no que nós devemos e no que nós não devemos fazer. Porque às vezes a gente pensa, o que eu não devo fazer como um cristão? Bom, eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo cobiçar a mulher do próximo. Mas o que eu devo fazer como um cristão? Se o Espírito Santo de Deus vai nos guiar naquilo que nós devemos fazer como os filhos, pois todos são guiados pelo Espírito, todos os que são filhos, Ele não vai nos guiar apenas naquilo que nós não devemos fazer, mas aquilo que nós devemos fazer também. E eu digo isso porque muitas vezes nós ignoramos aquilo que nós devemos fazer como cristãos. Nós ignoramos ajudar o necessitado. Nós ignoramos amar o nosso irmão que está do nosso lado. Nós ignoramos aconselhar um irmão naquilo que ele está fazendo de errado. A palavra fala sobre não julgueis para não ser julgados, mas quando Jesus está falando sobre isso, Ele não está falando sobre um julgamento onde a gente está vendo a pessoa cometendo um pecado e vai aconselhá-lo e vai dizer que aquilo está errado e que precisa de uma ajuda.
e ajudar o seu irmão. Jesus está falando sobre hipocrisia naquele local, naquele momento. E nós não devemos ser hipócritas, mas nós devemos sim apontar o erro, apontar o pecado do irmão e dizer: irmão, eu quero que você seja salvo também. Eu amo a sua vida. Porque nós, como filhos de Deus, muitas vezes menosprezamos a perca da salvação, a perca da vida com Cristo. Porque eu tenho certeza que se nós víssemos um irmão caminhando para perder a casa, caminhando para perder o carro, por exemplo, com apostas, ou por exemplo, perdendo dinheiro, ou fazendo um negócio errado, nós iríamos aconselhá-lo. Mas quando ele está caminhando para perder a vida, para perder a sua própria vida em Cristo, por que nós temos medo de falar sobre? Por que nós temos medo de aconselhar o nosso irmão? De dizer: você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Nós precisamos levar a sério a vida com Deus. Levar a sério o que é ser guiado pelo Santo Espírito. Porque quando o Espírito de Deus está falando aos nossos corações para dizer algo, é porque nós devemos dizer aquilo. É porque nós precisamos conversar e compartilhar com o nosso irmão sobre aquilo que Deus está nos falando. A nossa vida precisa ser caracterizada, ou seja, precisa ser normalizada, precisa ser característica, precisa ser eu olhar para a vida do irmão, eu olhar para a vida do irmão Braulio, eu olhar para a vida da irmã Cidinha, eu olhar para a vida da irmã Maria, olhar para a minha vida. Nós precisamos ser característica nossa, uma obediência alegre e feliz à vontade do Espírito Santo de Deus. Pois todo que é guiado pelo Espírito é filho. E isso é o que um pai faz por um filho. Ele ensina, ele orienta, ele instrui. E ele espera que o seu filho siga as suas orientações, ainda mais se ele sabe que o que está fazendo é certo. E o nosso Deus, ele sabe do que ele está fazendo. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Lucas. Lucas 11, do versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Ele é muito mais do que qualquer pai aqui. Eu nunca serei um pai comparado ao nosso Deus. E eu já tenho noção disso. E preciso me colocar diante disso e saber que Ele vai saber guiar a minha filha muito melhor do que eu vou. E saber que o que Ele der para a minha filha será muito maior do que o que eu posso dar. E nós precisamos saber que o nosso Deus nunca vai dar um escorpião quando nós pedirmos um ovo. O nosso Deus vai dar o Espírito Santo que nos guia em toda e qualquer situação. E nós precisamos confiar nisso. E confiar que o Espírito Santo fará o melhor para cada um de nós. Confiar que Ele agirá da forma correta em nossa vida. Eu acho muito interessante algo que está no versículo 15. Eu vou convidar os irmãos para lerem comigo o capítulo 8 de Romanos, o versículo 15. Como eu disse, deixem o fitilho em Romanos 8. Romanos 8, verso 15 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Uma coisa que eu acho linda na palavra de Deus é esse espírito que Deus nos dá. Um espírito de adoção. Um espírito de filhos adotivos. Não é qualquer filho. Não é um filho biológico. Não é um filho que veio sem querer. Não é um filho que nasceu por um descuido. Não é um filho que nasceu sem que ele quisesse. É um filho adotivo, o qual Deus escolheu adotar.
Nenhum pai adota sem a intenção de adotar. Nenhum pai ou uma mãe escolhe ter um filho adotivo sem querer ter um filho adotivo. Os pais adotam porque amam. Os pais adotivos escolhem amar aquele filho adotivo. Mas o biológico também não? O biológico é natural. Qualquer mãe que a gente for conversar, pelo menos 90%, é claro que existem aquelas exceções absurdas que a gente vê, mas se tornam absurdas justamente porque são exceções que não fazem sentido biologicamente falando. Qualquer mãe ama seu filho naturalmente. Assim que pega no colo, ou logo nos primeiros dias, vai vendo aquela criança crescer e vai brotando dentro dela um amor inexplicável. Mas a adoção não. A adoção, você olha para aquela criança e diz: eu escolho amar você. E eu vou te amar. Só que Deus ainda vai além. O amor dele vai além do que a adoção humana. Porque Deus nos adota depois de nós já termos desprezado Ele. Ele nos adota, Ele nos dá esse espírito de adoção, Ele nos traz para perto dEle, quando nós dissemos assim: Senhor, eu não te quero mais. Nós já estávamos junto dEle, nós já éramos filhos dEle, e dissemos: Senhor, eu estou fora. É como o relato do filho pródigo, que diz: eu quero a minha herança, me dê a minha parte da minha herança e eu estou saindo fora. Eu não quero mais. Eu não quero mais ser teu filho. Eu escolho ser filho do mundo, eu escolho ser filho de outra coisa, eu escolho gastar os meus bens, eu escolho gastar a minha vida com outra coisa, porque eu não quero mais ser teu. Eu não quero mais ser teu filho. Eu não quero mais estar contigo. É como se nós desprezássemos o nosso pai, por livre e espontânea vontade, e dissermos: eu prefiro pecar. Eu prefiro não ouvir os teus ensinos. Eu prefiro não ouvir os teus conselhos. Eu prefiro seguir a minha vontade, o meu desejo, a minha carne. Mas o que acontece é assim como no filho pródigo, que quando nós nos achegamos a ele mais uma vez, ele está com os braços abertos nos esperando, dizendo: eu escolho te amar mais uma vez. E mais do que isso, eu te busco, eu me chego perto de ti. Eu sou teu pai. Ele diz: você é meu. Você é o meu filho amado. Você me abandonou uma vez, mas você pode chegar novamente para mim. Você pode me chamar de pai mais uma vez. E essa adoção é algo inexplicável aos olhos humanos. É apenas um pai maravilhoso, um pai de amor verdadeiro, que poderia fazer isso por um filho. E nós, como filhos, só precisamos nos achegar perto dele. E eu acho isso lindo porque, em contraste com isso, Paulo fala que nós não recebemos um espírito de escravidão. Porque nós recebemos um espírito de adoção, nós não recebemos um espírito de escravidão. Por que um espírito de escravidão, Paulo fala aqui? Muitos, dentro da igreja, buscam ter um espírito de escravidão. Buscam viver debaixo de uma lei que já não existe mais. Buscam viver, como nós estávamos falando aqui hoje, pela manhã, não como pessoas que amam a Deus e por isso o obedecem, mas que o obedecem simplesmente porque Deus mandou. Não como um pai de amor, mas como um pai que apenas ordena, como um pai que não ama, um pai ingrato, um pai mau. Mas não é isso que Deus é para nós. Ele nos adotou como um pai verdadeiro. E esse espírito de escravidão vive em falsos crentes e falsos religiosos. E muitas vezes nós vivemos dessa forma. Como escravos. E nos sentimos presos. E por que nós nos sentimos dessa forma? Se nos foi dado um espírito de adoção
para que nós realmente não vivêssemos mais escravos do medo, do pecado, escravos da amargura, escravos da tristeza. Deus nos deu amor. Deus hoje nos faz filhos. Deus hoje nos faz co-herdeiros com Cristo. Hoje nós temos os privilégios de filhos de Deus. Hoje nós podemos nos alegrar porque nós somos filhos dele. Porque nós somos verdadeiramente curados por ele. A sua palavra nos diz que nós podemos nos alegrar e nos sentir livres, libertos de toda escravidão, de todo medo, de tudo que nos prendia. Porque hoje nós somos filhos de Deus. John Piper, um famoso escritor, um famoso teólogo, diz que a evidência de uma vida, fala que a evidência de uma vida verdadeira, de uma vida cristã verdadeira, ela é vivida debaixo da graça e não debaixo da lei. Ou seja, nós precisamos viver debaixo da graça absoluta, da graça transformadora, da graça maravilhosa que vem do nosso Senhor. Em Hebreus 2,15 diz que se nós se livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos, que o Senhor livrou todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, nós fomos livrados da morte por esse espírito adotivo de amor e de retidão que o Senhor nos deu. E por meio desse espírito, no final do versículo 15 diz assim: por meio desse espírito nós clamamos Abba, Pai. Existem muitas pessoas que diziam que Abba, Pai, significava paizinho, pai querido, meu paizinho, como se fosse uma forma infantil de se chegar ao Pai. Mas na verdade não é isso. Abba significa pai. Só isso. É como se a gente estivesse se chegando ao Pai dizendo Pai, Pai, numa súplica, num clamor verdadeiro a Ele. É muito usado até hoje por alguns judeus, essa expressão Abba Pai, para se chegar de uma forma respeitosa ao Pai. Quando for pedir, quando for suplicar, quando for clamar ao seu Pai. E por que a gente fala sobre isso? Porque o Espírito de Deus, é Ele quem nos leva a clamar ao Senhor, dizendo Abba, Pai. Quando a gente vai pesquisar o que é clamor, às vezes a gente pensa, às vezes a gente lê e pensa, eu entendo, mas às vezes a gente esquece verdadeiramente o que significa uma palavra. E aí eu uso do artifício mais utilizado nas pregações, que é utilizar o significado das palavras. E clamor significa súplica. Clamor significa pedir insistentemente. Clamor significa se quebrantar. É clamar. Não é apenas falar. O Espírito do Senhor não nos diz, você vai falar com Deus. Você vai poder clamar a Deus. Você vai poder se colocar diante dele como seu Pai e como seu Senhor. Toda criança que tem respeito pelo seu pai, ela não fala de qualquer forma com seu pai. Ela não vai responder o seu pai. Ela não vai discutir com o seu pai. Porque se a última palavra é do pai, é do pai. Se o pai falou, está falado. Se ela vai pedir algo para o pai e o pai dizer não, é não. E assim nós devemos nos colocar diante de Deus. Como filhos obedientes, como filhos que respeitam, como filhos que confiam. Porque por mais que esse pai saiba dizer não, é esse mesmo pai que protege. É esse mesmo pai que te orienta. É esse mesmo pai que está nos ensinando, cuidando, nos orientando em tudo que fazemos. Por isso, o Espírito do Senhor nos ensina a nos colocarmos diante de Deus como uma criança. Porque eram as crianças que se colocavam diante dos pais e falavam Abba, Pai. Mas ao mesmo tempo, tendo respeito por esse Pai. O versículo 16, continuando, diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E esse versículo para mim é magnífico. E nós lendo a primeira vez, talvez a gente não consiga perceber o quão magnífico ele é. Por isso eu quero ler novamente com os irmãos. O próprio Espírito, e eu não sei se em todas as Bíblias está, porque algumas versões mais antigas não está escrito o E com letra maiúscula, mas as versões mais atuais, eles já corrigiram e colocaram esse primeiro Espírito com letra maiúscula. E diz assim, o próprio Espírito, ou seja, o próprio Espírito do Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, confirma ao nosso espírito, e esse espírito está com letra minúscula, porque é o nosso espírito, a nossa carne, a nossa vontade, que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo do Senhor dizendo, você é filho. Você está com medo? Não temas, você é filho. Você está com medo? Não tenha medo, você é filho. Ele é um pai e como um pai ele te ama, ele está por você. Ele disse que não te daria um escorpião se você pedisse ovo. Ele disse que estaria ao seu lado. Ele disse que estaria contigo, então não temas. Você é filho. E como um filho, você é salvo. Ou seja, se nós temos medo de não termos a salvação, é possível que nós não tenhamos. Porque o Espírito de Deus confirma em nossos corações a certeza de que nós somos filhos e de que nós somos salvos. Por isso, nós sempre, quando estamos ouvindo uma pregação, nós precisamos ouvir atentamente a tudo que está sendo dito para pensar, será que eu estou vendo tudo isso acontecendo dentro da minha vida? Será que eu estou vendo tudo isso que está sendo falado da palavra de Deus aparecendo dentro do meu coração? Nós podemos confirmar a nossa própria salvação por meio do Espírito Santo. Ele confirma dentro de nós isso. Ele fala ao nosso coração e ao nosso espírito, a nós mesmos, dizendo, você é meu. Você é meu filho. Você é um dos meus. E ele confirma dia após dia isso. Ele confirma semana após semana. Ele testifica que nós somos filhos. Não são sentimentos momentâneos. Não é apenas algo que vem e passa, como um vento, mas é algo que cresce a cada dia, que se fortalece a cada dia. Em Filipenses 1,6, diz que eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, se o Espírito Santo começou algo em nós, se Deus começou a fazer essa obra em nós, Ele não vai deixar pela metade. Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. O nosso Deus, Ele é um Pai que está ali desde o início até o final. Sabe quando nós estamos precisando de uma ajuda e nós recorremos a um amigo, a outro e não encontramos solução? E nós recorremos ao nosso pai ou à nossa mãe e ali nós encontramos ajuda? Ou talvez uma pessoa que vai te ajudar verdadeiramente e você sabe que aquela pessoa você pode confiar? Esse é o nosso Deus. Ele não nos abandona na prova. Ele não nos deixa abandonados no barco. Se nós afundarmos como Pedro, Ele vai estar lá para nos estender a mão. Assim como Ele fez com Pedro. E assim como Ele pediu a Pedro, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar que por mais que a tempestade venha, que o mar se enfureça, que tudo cresça, nós temos um Pai que está ali e que Ele cuida de tudo. Se o mar se revoltou, era Ele quem estava cuidando do mar. Se a tempestade veio, foi Ele quem cuidou da tempestade. E talvez Ele mesmo tenha mandado a tempestade. Mas se Ele mandou, Ele também nos mandará proteção. E nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar no suporte, no amor, no nosso Deus. Único e exclusivamente. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. E nós não podemos agir como filhos rebeldes.
sendo filhos, nós precisamos ser filhos realmente obedientes. E o último versículo, versículo 17, diz que: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos filhos. Amém? Todos creem que são filhos? Amém. Glória a Deus. Então nós somos também herdeiros. Mas para que nós sejamos herdeiros, tem aqui um detalhezinho. Somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Nós precisamos aceitar o sofrimento, muitas vezes, que vem com Cristo. Cristo sofreu, Cristo padeceu numa cruz. Cristo não sofreu apenas na cruz, Cristo sofreu no caminhar dele, sendo rejeitado por muitos. Nós também sofreremos. E nós precisamos saber que sofreremos, não para dizer: nossa, eu vivo uma vida amargurada com Deus, eu vivo uma vida triste com Deus. Porque assim como o irmão Braulio leu o versículo inicial, 1 Tessalonicenses 5, diz: alegrem-se sempre. Outra vez digo, alegrem-se. Nós não vamos sofrer para viver uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, mas nós devemos saber que mesmo com os sofrimentos que teremos, nós ainda estaremos com Deus. E nós precisamos estar preparados para sofrer. Nós precisamos estar preparados para passar por provação. Nós precisamos estar preparados para sermos ignorados. Para as pessoas nos deixarem por sermos crentes. E ainda assim permanecermos fiéis. E ainda assim permanecermos com Ele. Porque nós temos um galardão muito maior nos esperando. Porque nós, se sofrermos com Ele, permanecermos com Ele, nós seremos herdeiros como filhos. Por mais que nós sejamos adotivos, nós temos todos os direitos de um filho biológico. Por mais que nós tenhamos sido adotados, nós fomos amados, assim como o Pai amou o seu Filho unigênito. Assim como Ele amou o primogênito, Ele também nos amou. E Ele nos adotou e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E agora nós temos direitos a sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque se nós com Ele sejamos, nós com Ele também seremos glorificados. Por isso, meus irmãos, eu quero convidá-los a refletir. Será que o Santo Espírito do Senhor está nos guiando como filhos? Será que Ele tem agido em nós como filhos? Porque Ele fará a parte dele. Nós também precisamos fazer a nossa. Ele agirá na nossa vida, dia após dia. E para finalizar, eu queria ler um texto de um outro pregador, que é o Timothy Keller. Ele faleceu esse ano. E ele diz assim: nossa filiação a Deus não é apenas uma metáfora, não é apenas uma história, não é apenas algo que nós inventamos. É uma realidade profunda que muda tudo sobre quem nós somos. Nós temos direito de chamar Deus de Pai, de receber sua orientação e cuidado, e de sermos co-herdeiros com Deus, com Jesus Cristo, na sua nova criação. Amém? Convidar os irmãos mais uma vez a se colocarem de pé para que nós possamos orar. Senhor Jesus, Pai de bondade e de misericórdia, muito obrigado, Pai, por a Tua palavra, Senhor, nos mostrar que nós somos filhos Teus, que nós somos herdeiros de um reino e co-herdeiros com Cristo desse reino, para que nós sejamos glorificados um dia junto com Ele, Pai. Nós somos gratos, meu Deus, pelo Senhor nos colocar a certeza em nosso coração que nós somos filhos Teus, que nós somos servos Teus, mas não apenas servos, mas amigos e filhos do Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude e nos ensine a agir como filhos obedientes a Ti, como filhos que fazem a Tua vontade, meu Pai, como filhos que agem segundo aquilo que o Senhor
nos ordena, e não segundo a nossa própria vontade, não segundo o nosso próprio eu, não segundo a nossa própria carne, Senhor, que é o que nós mais queremos fazer, que é o que nós mais tentamos fazer. Pai, por isso nós pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ensine a cada dia a estar no centro da Tua vontade, no centro do Teu coração, meu Pai. Seja isso doloroso, seja isso difícil ou não, meu Pai, mas que o Teu Santo Espírito nos guie dia após dia a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.